Olá, boa noite. Estamos entrando aqui, né, para a gente começar a nossa live sobre relacionamento tóxico. E se você está assistindo essa live gravada, adianta um pouquinho para que você possa assistir a partir do conteúdo, né? Nós marcamos a live às 20h10 e estamos entrando pontualmente às 20h10. A doutora Ida já entrou, já vai me solicitar. A todos que estão aqui, Regina, Montanha, eu já aceitei. Ingrid, conseguiu. Boa noite, doutora Ida, tudo bem? Tudo bem. Vou abaixar aqui um pouquinho, porque eu acho que está tampando aqui. Tá. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? Para mim tá tudo ótimo. Então tá bom. Gente, boa noite, Leandro, Ingrid, Montanha. Montanha, eu sei que você passou rápido, que você está aí no seu festival de lives. Gláucia, boa noite. Eu sei que você está aí um monte de live. A doutora Ida eu conheci através do Montanha, né? Esse mundo é muito, muito bom. A gente fica trocando, né? E a gente vai se conhecendo. E isso é fantástico. Nós já fizemos uma live juntas, né, doutora Ida? Em três, eu, você, o Montanha e a... Isso. Esse é o nome dela, mas vai lá, me lembra aí. Acho que é Marisa. Então, Daí pessoal, vocês estão chegando... Oi? Daí surgiu a ideia dessa, né? Isso, foi daí que surgiu a ideia. Vou aumentar aqui um pouquinho. Boa noite, Amaro8347. Então, você que está assistindo essa live, que tá se estiver gravada, você adianta um pouquinho que a gente está aqui começando recebendo as pessoas. Então, qual é o tema dessa live de hoje? É sobre relacionamento tóxico, né? Então, essa live, na verdade, ela surgiu por conta de... Ai, obrigada, Montanha falou, lindas. Ai, obrigada. O Amado colocou aí. Boa noite, doutoras. Boa noite, querido. Obrigada. Então, boa noite, Silvana Cândido. E aí vou fazer um parênteses para falar aí da Silvana Cândido. Eu conheci o Montanha através da Silvana Cândido, do projeto dela Ressignificar, que é sobre ansiedade. Ela está com um projeto magnífico aí, com um e-book em relação ao projeto Ressignificar, tratar a ansiedade. Então, foi daí que eu conheci o Montanha e vim, né, para cá. Então, por que a gente pensou, gente, em fazer essa live sobre relacionamento tóxico? Porque estávamos numa live e aí escutamos algo que, né, na verdade, causou um certo incômodo e, de repente, incomoda você também que está aí nos ouvindo, né? Então, a gente viu que existe um peso muito grande sobre a mulher quando se diz, de certa forma, que quando acontece um divórcio ou quando o casamento acaba, é porque, teoricamente, faltou sabedoria para a mulher. E a sabedoria da mulher foi posta como uma questão crucial, uma questão essencial como impedimento de um divórcio. E aí, nós duas, na mesma, foi automático, a gente não tinha combinado nada. Eu falei, não, mas como é isso, né? Existem pessoas que estão vivendo um terror dentro de casa. Existem pessoas que estão sendo... Eu até perguntei, mas no caso de agressão, não, a mulher tem que saber administrar. E eu fiquei apavorada. Não. E eu recebi, gente, também eu recebi vários directs falando, gente, vocês têm uma repercussão. Então, assim, boa noite, Vanessa. Que bom ter você aqui. Vitória, eu recebi Nice, Vanessa, Vitória Marcos. Eu recebi vários directs falando exatamente sobre isso. Gente, vocês têm uma repercussão. Então, assim, isso precisa... Tem muita gente que está sofrendo, que está nesses relacionamentos abusivos, né? Então, eu convidei a doutora Ida, vamos fazer uma live falando exatamente sobre relacionamento tóxico? Mas você que chegou aqui, que não me conhece, eu vou me apresentar e depois eu vou deixar a doutora Ida se apresentar. Meu nome é Iris Basílio, eu sou enfermeira de formação, mas há um ano, né, eu descobri a neurociência, física quântica, terapia, reprogramação mental, me apaixonei, e aí, desse ano para cá, eu já concluí a pós em neurociência, fiz a reprogramação mental para ser mentora, para ser reprogramadora mental. Estou fazendo curso de coach pelo Instituto Galícia. Me formei também em terapias holísticas pelo Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. E continuo, né? Eu sou enfermeira da UFRJ, da Maternidade Escola, e também do Instituto Nacional do Câncer. Então, assim, são 20 anos, aliás, 22 anos cuidando de mulheres com câncer.
Então, quando eu descobri a questão da mente, eu falei, caraca, eureka, entendeu? Então, assim, tudo que eu vejo lá no Instituto Nacional do Câncer está muito relacionada a essa questão da mente, né? De que forma a gente pode, então, trabalhar a mente para que essas pessoas não cheguem até lá. E muitas pessoas que eu recebo lá, gente, no Instituto Nacional do Câncer, com mágoas profundas por conta de relacionamentos tóxicos e abusivos por décadas. Então, essa live ela é pertinente. Você já compartilha aí a live, vai mandando para todo mundo, para as pessoas irem entrando, porque com certeza tem muita gente que precisa saber, né, como se libertar, como tratar ou como se curar. Porque às vezes a gente sai de um relacionamento tóxico, mas a gente precisa se curar dele, né? Então, com essa apresentação, eu passo agora a palavra para a doutora Aida, para que ela possa se apresentar. Boa noite, Rose. Para que, né, você possa se apresentar e para a gente estar iniciando, então, a nossa live. Boa noite. Eu tenho uma coisa a falar do que a doutora Iris falou. Duas coisas me tocam, porque eu perdi 3 irmãos com câncer de intestino e eu estive num casamento assim muito complicado por 30 anos. Então, hoje eu vejo assim, com clareza o que a Iris começou a colocar para a gente. Eu sou advogada, sou terapeuta, faço basicamente as mesmas coisas que a Iris, sou formada em neurociências também, trabalho muito com hipnose e tem uns 30 anos que eu venho estudando isso. Mas percebam, mesmo no relacionamento complicado, eu permaneci 30 anos, porque faltou o impulso, faltou o autoconhecimento. Isso aí nós estamos aqui para mostrar isso, até porque se você não tem esse apoio que nós estamos dando, que o terapeuta dá, que a família dá, a pessoa às vezes nem percebe que está no relacionamento abusivo, né? Então hoje a gente vai até falar sobre a religião também, o relacionamento abusivo, conforme a religião vê, porque tem muitas religiões que propagam que a mulher tem que ficar no relacionamento, que ela tem que manter. E isso é muito sério, né? Porque a verdadeira igreja, eu acho que não é isso que ela quer o bem, né? Não que a mulher seja submissa. Então, vamos lá, é isso. Estou aqui muito feliz, o convite da doutora Iris. Vamos dar o melhor de nós. É um assunto que importa muito para todas, não só as mulheres, para os homens, filhos, pais. Tem muita gente em relacionamento abusivo. Isso é importante saber. Muito. E foi até uma postagem que eu fiz hoje cedo. Eu falei, gente, o relacionamento abusivo não começa num casamento, não. Ele muitas vezes começa dentro do ventre, quando o feto percebe, sente, porque isso já está. Isso aí a gente não vai nem parar para falar sobre isso, porque isso já está posto, já está comprovado cientificamente. Que a criança, ela interage com o meio externo, ela recebe essas informações do meio externo. Então, é uma criança que está sendo gerada, onde o pai não respeita a mãe, onde a mãe chora todas as noites porque se sente humilhada pelo pai. E aí, boa noite, Regina, Eracilda, pessoal, o Felipe, todo mundo aí na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Então, muitas vezes, foi isso que a senhora falou, doutora Aida, a pessoa não sabe que está num relacionamento tóxico. Não. E, afinal de contas, o que é um relacionamento tóxico? Defina pra gente, Aida, doutora Aida, o que é um relacionamento tóxico? É só aquela mulher que apanha, não, que é violentada, né? O que é um relacionamento tóxico? E para de me chamar de doutora, viu, doutora Aida? Então tá bom, Iris e Aida, pronto. Isso, vamos parar do nosso doutor. Olha aí, perfeito. Pessoal, o relacionamento abusivo, tóxico, ele tem a característica de ter uma dinâmica prejudicial, para começar. Então, ela pode ser física, mental, emocional. Ela vai afetar o bem-estar da pessoa que está nesse relacionamento. Pode afetar ela e também a outra parte. Esse barulho é meu ou seu? Eu acho que é daí. Aqui eu tô tranquilo, não sei. Bom, como essa dinâmica existe no relacionamento de casal, vai existir no relacionamento de pais, irmãos, amigos. Tem relacionamento tóxico com amigos. Então, a gente vai definir, eu e a Iris, como são. Eu tenho aqui algumas coisas para ler depois para você, que são algumas medidas que você pode tomar para sair desse relacionamento. Até que eu peguei uma parte como advogada,
Mas eu coloquei Isso, de maneira bem fácil para falar. Então é isso, Iris. Pega a bola aí. então, olha só, gente, eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu vivi um relacionamento assim por muitos anos, e o que que acontece? Hoje eu percebo que eu vivi algumas situações que eram tóxicas, entendeu? Por quê? Porque foi o que eu falei, situações tóxicas, relacionamentos tóxicos não são simplesmente agressão, nada disso. Então, quando você destrata uma pessoa, quando você humilha uma pessoa, por exemplo, eu me lembro muito bem de uma situação, eu gosto de dar exemplo para a gente entender, que aí você está dentro de casa, né? Você começa, caraca, eu já ouvi isso também, então, né? Então, assim, eu fiquei mega feliz porque eu tinha terminado o doutorado. O doutorado não, o mestrado. Então, eu fiquei mega feliz, estava feliz porque era uma conquista e tal, eu terminei muito novinha e tal. E aí a pessoa que eu estava, assim, num grupo de pessoas, né, uns vieram me dar os parabéns, porque eu tinha ter concluído o mestrado e tal, mas como eu falei, eu sou enfermeira. E aí a pessoa que estava comigo falou assim, pois é, fez o mestrado para ficar... Ó, desculpa a expressão, tá, gente? Eu vou repetir, hein? Para ficar limpando bunda dos outros no hospital. Então, hoje eu falo isso, como eu estou falando assim, olha, estou lendo esse livro. Assim, simples assim. Mas na época, o acúmulo de situações semelhantes foram o quê? Foram roubando a minha alegria, foram me fazendo assim, baixa autoestima, foi me faltando, me roubando o amor próprio. Então, é assim, eu cheguei numa situação que eu falava assim, a pessoa falava assim, ah, eu acho lindo mulher de terninho. Aí eu comprava logo 3. Não recebia um elogio. Olha que baixa autoestima, você se arrumar em função de um elogio de uma outra pessoa. Então, quando isso não vinha, o que, que acontece? Eu me frustrava. Que é um outro detalhe sobre essa questão da definição do relacionamento tóxico, gente. Quando você coloca a sua felicidade na mão do outro, quando você coloca a sua autoestima na dependência do outro, você cria uma expectativa. Quando ela não é atendida, você se frustra. Então, por que, que você se frustra? Porque você colocou a sua vida, a sua expectativa na mão do outro. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos abusivos. Então, é aquela pessoa que gosta de se arrumar de um jeito e a pessoa fala, não, você não vai sair assim, você vai trocar de roupa. Não, eu que vou comprar roupa para você. Não, você não vai sair. Não, você não vai ver esse programa. Como se fosse criança. Aliás, nem com criança, assim, a gente age. E um detalhe, dentro dessa definição do relacionamento tóxico, doutora Aida, é a importância da gente entender, boa noite, Rosana, da gente entender que o relacionamento tóxico, ele precede ao casamento. E detalhe, e aí a gente fala muito de mulheres, de homens com relacionamento tóxico, mas tem muitas mulheres também que são tóxicas. Mulheres que são violentas, mulheres que são tóxicas, mulheres que... Mas a gente sabe que a grande maioria sobrou para mim. Você está linda de batom vermelho. Ai, meu marido, gente! Isso eu não desconfiei. Ai, meu marido. Beijo, amor. Então, aí ele me deixou até tonta agora com batom vermelho, até perdi o fio da meada. Então, o que que acontece? Só que esses homens que hoje são tóxicos, a grande maioria foi criado por mulheres. Então, como é que pode? Como que pode nós, né, mulheres, e eu falo mulheres e homens, boa noite, Regina, mas como que nós estamos devolvendo, né, ao mundo ou gerando homens tóxicos? Então, você que é mãe, você que é pai, que está assistindo essa live, para pensar o que seu filho está vendo. A gente já fala até, já vamos entrar até no terceiro ponto, no segundo ponto da live, que é quando nasce uma pessoa tóxica. Quando essa pessoa se transforma num relacionamento, um causador de relacionamento abusivo. Muitas vezes começa na gestação, como a gente falou no início. Então, essa criança... A pessoa não nasce tóxica, né? Na gestação, ela vai sofrer processos provenientes do que a mãe está passando, dos abusos e maus tratos do pai ou de outras pessoas que também maltratem aquela mãe. E quando a criança nasce, ela vê o que está acontecendo na família dela. O pai, normalmente é o pai, ou a mãe abusiva, ela nasceu e a mãe está abusando também. E aí ela começa a crescer, trazendo esses problemas, essas crises, essas faltas, às vezes, até de caráter com ela.
Então, uma mulher, por exemplo, que aí fala aquilo que você disse, como é que as mães criam os filhos da mesma maneira? Porque aquela mãe já foi uma criança que sofreu abusos emocionais ou físicos, e para ela não consegue distinguir a mente da criança, ela não distingue o que é certo e o que é errado. Ela está vendo os pais fazendo para ela e fica lá no inconsciente. Então ela cresce passando aqueles mesmos valores para os filhos. E aí ela vai ensinar aos filhos que o homem tem mais poder, que o homem tem certo direito. A traição, Iris, é uma coisa que a gente escuta muito. Puxa, eu fui traída, vou largar meu marido. Poxa, que isso? Todo homem trai. Você vai largar seu marido só por causa disso? E para com isso, menina. Já a mulher não. Se a mulher trai, o filho fala, mãe, minha mulher me traiu. Larga essa vadia! Como é que ela fez isso com meu filho? Você não vai dar atenção, tira os filhos. É isso que a gente vê. Eu vi muito no direito de família, quando advogava. Quando a esposa vem é uma coisa, quando o marido vem é outra. E vejo muito como terapeuta. E aí, por exemplo, se você passou no relacionamento abusivo, como eu também foi proveniente da nossa infância. Que não foi regular, que não foi uma infância saudável. E a gente cresce com uma codependência. A gente vai procurar uma pessoa ou para tentar consertar, já que a gente não consertou o pai, ou tem vários fatores que a gente marca outra live. Vou marcar outra live para a gente falar sobre isso, padrão de repetição. Padrão de repetição. Então você, assim como eu, nós procuramos, na verdade, nós atraímos pessoas que abusaram emocionalmente, não fisicamente. Esse é outro padrão. Eu não aceitei não aceitaria nenhum tipo de abuso físico, mas aceitei o abuso emocional. Porque eu não fui criada vendo mulher não apanhava. Meu pai sempre falava isso. Éramos 8, 6 homens. Os 6 podiam apanhar. As 2 meninas não. Então eu fui criada vendo mulher não apanha. Então eu jamais toleraria um marido que tentasse me bater. Mas o marido que faz outros abusos emocionais eu tolerei. Então é isso. Às vezes você passou pelo mesmo problema. Uma codependência emocional que vai ser atraída. Exatamente. E o que você trouxe uma coisa muito importante, assim, é essa coisa da divisão de gênero, né? Então, se é homem que faz, você não sei o quê. Se é mulher, eu lembro muito bem, para quem não sabe, eu sou filha de pastor, e quando eu me separei, eu era professora de escola bíblica, enfim. A Mara colocou relacionamentos regulados por uma sociedade machista sem a gente perceber, com certeza. E olha o machismo que aconteceu comigo. Eu estava lá na igreja lá do meu pai, eu tinha acabado, e aí a filha do pastor, professora de escola dominical, separou. Caraca, Terceira Guerra Mundial, né? Caiu como uma bomba. Então, e aí eu lembro muito bem de uma irmãzinha, de uma senhora, que eu saí assim, ela virou, me abordou e falou assim: diz uma coisa, seu marido te batia? Fulano te batia? Ai! Caiu. Oi, voltei. Voltei, tá me vendo? Tô te vendo. Foi só falar, olha, tá vendo? Que o negócio até escureceu. Isso é energia, gente, isso é energia. Isso é energia. E aí ela virou e falou assim: ele te batia? Eu falei assim: não. Ele te traiu? Eu falei assim: não. Então você não tem motivo para se separar. Então, assim, isso só mostra essa nossa sociedade. Só que as consequências do relacionamento tóxico, né, de todo esse machismo dentro da sociedade, feito por mulheres, não foi um homem que me abordou. Não foi um homem que me abordou, mas foi uma mulher. Né, uma mulher que me abordou. Então, o que ela estava me dizendo? A gente só tem motivo para separar se você for traída, se você apanhar. E olhe lá, né? Que às vezes acha até que você tem que aguentar pancada. Só, gente, que isso traz uma consequência. Isso traz uma consequência. Traz uma consequência para o corpo físico, traz uma consequência para a mente, traz uma consequência para a vida emocional e familiar. Porque isso que a Ida falou sobre o padrão de repetição, você está num relacionamento abusivo, você aceita aquilo ali, você está criando filhos que serão desajustados. Filhos que vão reproduzir tudo isso. Ou vão ser tóxicos, ou vão ser omissos, vão aceitar isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão
do corpo físico. Então, olha, eu posso falar, eu não posso dizer 100% porque eu não fiz nenhuma pesquisa científica com isso, entendeu? Com os dados. Mas a grande maioria das pacientes que eu atendo no ambulatório de câncer de mama, a grande maioria, ela traz questões de relacionamentos, de mágoas, de frustrações, relacionamentos tóxicos, de abandono. E quando o corpo físico, gente, adoece, é porque o nosso corpo mental e emocional já adoeceu há muito tempo, né? E aí eu pergunto, vale a pena? Né? O que faz, assim, a pessoa se manter nisso, né? Eu não sei, assim, eu fiquei num relacionamento assim, e aí o peso da religião era muito grande, a gente vai falar isso, esse aí é o tópico final da live, né? Eu tenho até que controlar o Instagram, porque senão ele encerra a nossa live. Encerra com 1 hora. Então, tinha o peso da religião. Só que, além dessas implicações físicas, mentais, emocionais, existe também uma implicação financeira. Se você vai querer falar sobre isso também. Por quê, gente? Para a gente ter prosperidade, né, a nossa questão de prosperidade, ela está muito relacionada com o nosso relacionamento com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe. Então, existe toda uma explicação para isso, que não é o momento aqui da gente falar. Então, assim, para você ser próspero, né, para você precisa fazer as pazes com a sua ancestralidade, com a sua mãe, com o seu pai. E aí, como que você consegue prosperar? Porque dinheiro é energia, né? Então, como que você consegue prosperar com esses relacionamentos rompidos? Porque o filho também, porque o filho ele sofre 2 vezes. Ele tem raiva do pai. Olha só o que você está sujeitando o seu filho. Ele tem raiva do pai porque ele é um abusador, porque ele é tóxico, porque ele não respeita a mãe, porque ele faz da casa um inferno. E ele tem raiva da mãe que não protege ele, porque o relacionamento tóxico não é só, né, Aida, entre homem e mulher, entre casal, entre... Também porque ela se sujeitou. Isso. Ela se sujeitou àquilo que o pai fazia com ela, ela não reagiu. Então ele passa a achar que a mãe é fraca. Ele fica com raiva da mãe. Só que ele vai repetir com a esposa, provavelmente. Provavelmente. O André Maia colocou assim, a religiosidade muitas das vezes nos aprisiona em relacionamentos que são verdadeiras prisões. E só para lembrar, em alguns casos, para as mulheres que viveram esse tipo de relação, e traz para novas relações, né? Então, ninguém aqui, gente, tá apregoando... Ah, Rose, boa noite. A Rose colocou aqui, eu tô aqui. Ninguém aqui está apregoando divórcio, separação. Não é isso. São coisas diferentes. O que a gente está apregoando aqui é uma vida abundante. É uma vida feliz, uma vida próspera. Você ter saúde mental, física, emocional e financeira. Né? Isso é isso. Consteladora, né? Nas constelações a gente vai trabalhar esse aspecto da mãe e do pai, de resgatar. Fala um pouquinho sobre isso, doutora Aida. Fala sobre isso, Aida, sobre essa questão da constelação, assim, rapidinho, só para as pessoas entenderem essa importância, né, dos predecessores, dos antecessores na vida atual. O Bert Helling criou a constelação. Ele foi um teólogo na África e ele viu... Eu presenciei esse tipo de coisa na África, depois eu falo um pouquinho. Ele viu que não há uma religião específica. Eles fazem normalmente uma fogueira, se sentam em volta e chamam os ancestrais para aconselharem os problemas que estão acontecendo. O Bert Helling estudou isso a fundo, percebeu a importância, voltou para a Alemanha, deixou de ser pastor, ele era psicólogo e criou as constelações. Isso deve ter uns 30 anos. Ela se baseia que a gente precisa curar a nossa ancestralidade para nos curarmos. Quando a gente liberta os nossos pais, nossos avós, a gente também se liberta. E muitas vezes há problemas acontecendo com a gente agora, atualmente, que a gente está trazendo deles. Não é religião, não é reencarnação, não é isso que eu estou falando. A nossa genética está... Você é 50% seu pai, 50% sua mãe, que por sua vez eram 50% seus avós. Você vai repetindo aqueles padrões. E então, muitas vezes, você nem é você, né, Iris? É você que também trabalha com isso. Às vezes, a gente nem sabe quem nós somos. A gente segue os comportamentos dos pais e quando a gente percebe, por que eu agi assim? Então, as constelações vão ser feitas. Vamos trazer do campo que a gente chama campo morfogenético. A gente entra naquele campo
trabalha com aquilo, a gente entrega a nossos pais o que era deles, a gente respeita, nossos pais estavam sempre acima de nós, a gente respeita, mas entrega o que é deles e fica com o que é nosso. É uma prática muito bonita, eu aconselho todo mundo que puder fazer uma constelação. Então, as constelações vão trazer isso. E a gente percebe, tanto na psicologia em si, na terapia, nas constelações, no tratamento, que é o que você falou. A gente não prospera, o principal fator que impede nossa prosperidade em todos os sentidos, financeira, amorosa, é repetir os padrões dos nossos pais. Então, a gente está repetindo, a gente não, por exemplo, o relacionamento abusivo na infância, o que ele trouxe para a gente? Baixa estima, falta de confiança, uma criança interior ferida, que é outra live que a gente tem que fazer, porque as pessoas precisam muito entender sobre essa criança ferida, e a gente traz isso tudo. Fora isso, você pode falar um pouquinho melhor, se quiser, dos neurônios espelho. A gente espelha. A estar epigenética, a gente aprende que a gente espelha 5 pessoas, pelo menos mais próximas de nós. Então, a gente vai espelhar pai, mãe, marido, pela vida toda. No final, a gente não sabe, na verdade, por que a gente age de determinada maneira. Então, essa baixa estima, essa falta de controle pessoal, isso tudo que a gente adquiriu lá atrás, a gente vai repetir. Então, a gente não se sente inconscientemente capaz de ser próspero, capaz de ter um relacionamento saudável, capaz de ser saudável em si, porque meu pai vivia doente, minha mãe vivia doente, a gente não estava focado no emocional. Aí veio o que a Ides falou, o Hospital do Câncer aqui, é o INCA, você estava no INCA, né? É uma grande escola, porque o câncer é uma das doenças que são mais causadas pelos problemas emocionais. É porque aí, novamente repetindo, quando chega no nosso físico, já abalou nosso, é porque o nosso emocional já foi afetado. Então, muito. Aí a gente pode falar sobre isso, e é verdade. É muito como você está falando aí da questão do neurônio espelho, acho que gente, isso é tão impressionante, assim, é tão real, sabe? E aí, por que a Aida falou assim, a gente às vezes não sabe nem que a gente é, porque falta autoconhecimento, porque você reproduz o comportamento, você se espelha no outro, você reproduz coisas que você critica, que você não gosta, mas existe essa interação. Então, mais do que nunca, a gente precisa observar o que é essa questão familiar. E aí, você vive uma situação, você reproduz e seu filho vai reproduzir. E tem até uma série muito interessante na Netflix que fala um pouquinho sobre aquilo, traz um pouco sobre essa questão da constelação, né, familiar. Eu até terminei de ler um livro interessantíssimo sobre isso. É muito impressionante como que as pessoas conseguem entrar em contato com aquilo ali, né, e conseguem se resolver, desde que se abra para isso, né? Aquela das 3 amigas? Isso, das 3 amigas. Muito boa. Das 3 amigas. Muito boa. Foi uma amiga minha que indicou e é maravilhosa. Então, a gente nunca pode perder de vista, gente, a consequência para os filhos, né? Então, cabe você a parar esse processo, mas a gente só consegue parar esse processo quando a gente passa por um autoconhecimento, quando a gente reprograma a nossa mente para aquilo ali. E aí eu venho te perguntar, Aida, você com toda a sua formação, né, do direito, como que a gente pode agir juridicamente dentro de um relacionamento tóxico? Olha, antes de chegar ao juridicamente, eu vou até ler aqui para vocês o que a mulher, ou o homem, né? Mais a mulher, porque a mulher sempre é uma parte mais fragilizada, não mais frágil, mais fragilizada. Como é que você faz para sair desse relacionamento? E aí a fase jurídica é uma consequência. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui que eu anotei isso para vocês. Porque não dá. Bom, primeiro, isso vem a parte jurídica também, você tem que avaliar a sua segurança. Quando você percebe que está num relacionamento tóxico, você quer sair dele, a primeira etapa é avaliar a segurança, porque há relacionamentos tóxicos que as pessoas são altamente perigosas. Mas eu vou falar depois. A maior segurança você tem que avaliar a sua também emocional, para você não voltar. Porque você muitas vezes quer sair do relacionamento tóxico na esperança de que a pessoa mude para voltar para você. E isso não acontece. Ninguém muda por causa de outro. A pessoa vai mudar se ela quiser.
mas não porque você abandonou. Então, muitas vezes, a gente dá um chega para lá no relacionamento na esperança de que ele vai voltar correndo, ajoelhado e pedindo perdão. Ele pode até voltar, se não tiver dado lá fora, certo lá fora. Mas ele vai repetir. Então, primeira coisa, avalie sua segurança. Se houver qualquer ameaça à segurança física, aí você vai buscar ajuda antes de se submeter a algo mais perigoso. Você pode falar com amigos, familiares, tem linhas de apoio a vítimas, assim, delegacias de proteção, mulheres, e vítimas de violência doméstica. A segunda é fazer um plano. Isso é muito interessante, eles fazer um plano para como você vai sair, como você vai viver depois, qual é o lugar seguro para você estar. O que você vai levar? É porque não pode sair desinvestada, porque senão acaba voltando. Exatamente. Mesmo, né? Se não for uma coisa planejada, vai acabar voltando. Muitas vezes acontece isso. A pessoa briga, ou descobre uma traição, ou qualquer coisa, ela sai desinvestada, exatamente. E ela não tem nem para onde ir. Ela vai para casa da mãe, dos parentes, num instante eles mandam de volta, e ela não se preparou. Buscar orientação profissional. Aí entra a parte do advogado. Consulte um advogado, mesmo que seja defensoria pública, se não tiver condições, para saber os direitos legais. Que muitas vezes, quando você abandona o lar, você pode sofrer alguma sanção. Procure saber quais são as suas opções, inclusive por causa dos bens, se houverem. Isso depois é uma briga danada. Então, tente saber antes o que você tem direito, guarda dos filhos, medidas preventivas. Eu estou falando novamente se um relacionamento for muito abusivo, mas perceba que mesmo quando não é, essa parte do advogado é complicada. A pessoa promete tudo, na hora não dá nada, a pessoa... É muito triste, porque esse relacionamento falido, não é falido, que terminou, ele envolve também, muitas vezes, filhos. E a gente tem que prestar atenção nisso, proteger essas crianças. Bom, reúna recursos financeiros, gente. Isso é muito importante. Que pouco seja, mas que para os primeiros momentos vocês tenham como viver sem a ajuda do marido. Isso no caso da mulher que não trabalha, da pessoa, até filho. Às vezes os filhos querem sair de casa porque não aguentam mais o pai ou a mãe, e eles saem sem nada. Aí vão para casa de um amigo, ficam uma semana, não tem mais para onde ir, não tem como comer, não tem... aí ele volta para casa. Então ele só provou aos pais que ele é dependente e que ele vai se sujeitar a tudo se quiser viver ali. Com certeza. Prepare-se emocionalmente. O processo emocional é desafiador, gente. Eu estou falando porque eu passei, aí passou também. A maioria dos que estão ouvindo aqui já passaram. É desgastante. Prepare-se emocionalmente para que não volte. Principalmente. Esse é o maior perigo. É voltar. Escolha só uma parte, doutora Ida, só uma partezinha para falar sobre isso, né? Isso que ela está falando, gente, é fundamental. Quando aconteceu comigo, quando eu me separei, eu deixei muito claro que eu nunca mais ia voltar. E assim, todas as pessoas que nos conheciam falavam, não, ela deu um tempo, mas eles vão voltar. Só 2 pessoas que falaram, eu tenho certeza que a Basílio não vai voltar. Mas houve esse planejamento. Entendeu? É isso que ela está falando, gente. Olha que eu não tinha esse conhecimento, não tinha essa visão que hoje eu tenho, mas eu me planejei para isso, né? Eu me planejei, porque não dá para a gente falar aqui o passo a passo, né? A gente teria que ter uma outra live. Outra live. Como planejar sair de um relacionamento tóxico? Então, assim, eu me planejei pontualmente, em termos, assim, de ver um determinado local, de arrumar algumas questões dentro de casa, de ver quem poderia trabalhar para ficar com as minhas filhas, já que eu trabalhava à noite. Não dá para ser. Isso que ela está falando é fundamental, porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho à noite, me separo, não tem ninguém para ficar com as minhas filhas à noite. O que eu faço? Vou pedir arrego para quem, né? E aí você acaba se vendo numa situação. Então, essa questão do planejamento, gente, é fundamental. Você já conversou, você já fez, se não tem jeito, então essa questão do planejamento é fundamental. Só queria fazer essa parte para dizer, olha, façam isso porque tem que ser feito dessa forma, dá certo. Porque se você está num relacionamento abusivo, ele começa antes do casamento, tá? Ele não começa no casamento. Quando você casa, o cara já é, ou a mulher. Aí você passa um tempão naquele relacionamento. De repente você quer acabar com tudo e você não se planeja. Aguente mais um pouco e se planeje. A não ser que seja um caso de vida ou morte, aí é outra coisa. Aí você tem que sair. Mas aí vai para uma delegacia e denuncia.
Também acontece Isso. muito isso. A pessoa vai, denuncia porque está com raiva. Já aconteceu como advogada, de eu ser acionada de noite, porque o marido tinha batido na mulher, ela foi para a delegacia, eu fui para a delegacia, atendi, resolvi o problema, ela voltou para casa. No dia seguinte, de manhã cedo, eu liguei para ela, para saber como ela estava. Inclusive, houve ferimento de corte, de garrafa, houve violência física séria. De manhã, quem me atendeu foi o marido. Nossa. Eu fiquei assim, pai, eu falei, ela me tirou da cama, eu fui para uma delegacia, sozinha, de madrugada, e quando eu ligo de manhã, preocupada com ela, o marido atende. Ela já tinha aceitado de volta. Então, isso é muito sério, gente. Não cometam esse erro. Por sorte, aquele cara não era tão problemático assim. Mas a maioria acaba, a gente sabe como esses relacionamentos, tá? Então, continuando, escolha o momento adequado. Agora vamos para outra. Seja direto e firme. A pessoa tem que saber que você não vai voltar. Sua decisão é clara, não é motivada pelo ciúme, pela raiva. Não, ela é motivada por uma análise, uma convivência, e ela já procurou ajuda, ela já conversou com parentes, com centros de ajuda, ela já procurou uma terapia, ela já conversou com um advogado, ela sabe o que ela quer. Ela tem que deixar isso claro, tá? Porque quando você não deixa claro, a pessoa pensa que você está brincando. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar te reconquistar. Ele vai ser o melhor marido do mundo depois, vai ser o melhor pai ou a melhor esposa. E você fala, não, ele mudou, ele me ama. Não, passe a certeza, clareza, não deixe espaço para interpretações confusas, para a pessoa achar só que você quer castigar. E depois mantenha-se firme nessa decisão. Gente, dói demais a separação. É a noite escura da alma, quando você ama a pessoa. Mas quando passa, minha nossa, não tem um dia que eu não agradeça a Deus por ter tomado essa decisão há 6 anos atrás. Até hoje eu agradeço a vida que eu tenho, a paz de espírito que eu tenho hoje. Esse é um conselho. Vamos lá. Estabeleça limites. Seja claro sobre esses limites, seja em relação à comunicação futura ou ao contato. Os limites com relação a filhos vão ser estabelecidos pelo juiz. Você não é obrigada a aceitar o que a outra pessoa quer, mas estabeleça os seus limites também pessoais, porque tem gente que recebe a visita do marido quase todos os dias com uma desculpa ou com outra, não houve o limite. Tem gente, como a Iris, eu gosto de dar exemplo, uma cliente minha que estava separada há 5 anos, muito bem de vida, não faltou dinheiro, uma empresária, ela encontrou um novo amor na meia-idade, já estava muito bem, o marido contraiu uma doença aí qualquer, eu acho que foi um câncer mesmo, e ela aceitou ele de volta. Ela aceitou um homem abusivo de volta, ela terminou o relacionamento porque ela se jogou na obrigação de cuidar daquele homem que foi pai de filho dela, que era pai de filho dela. Então, mantenha-se firme. Se a pessoa tentar te convencer, não aceite, mantenha-se firme, gente. Isso passa. Passa ou não passa aí? Passa, ou se passa. Passa sim, passa. A última, priorize o autocuidado. Quando você se separa, se concentre em cuidar de você mesmo. Isso vai incluir buscar apoio emocional, se envolver em atividades que vão lhe trazer bem-estar mental e físico. Procure alguma coisa que você gosta de fazer. Faz aquilo. Tem gente que vai procurar dançar, tem outros que vão procurar fazer alguma coisa. Não deixa a mente ficar vagando à noite solitária numa cama, olhando para o teto e sentindo saudade porque aquela pessoa não está ali, tá? Eu acho que isso passa muito pelo estabelecimento de propósitos, né, Aida? Quando você encontra o seu propósito, porque primeiro você precisa se autoconhecer, você estabelece um propósito e você vai viver por esse propósito. E aí você pula não, você vai viver essa parte aí de ficar rolando na cama, mas essa parte ela tem começo, meio e fim, ela vai chegar ao final, porque você tem um propósito, tem uma outra motivação, né? E eu acho que isso é fundamental nesse processo que é a nossa existência humana, hein? A gente viver em busca de um propósito, encontrar um propósito de vida, né? Sim, a gente tem que parar de ser vítima. Entenda bem, aquela criança, ela foi vítima, ela não tinha como correr. Mas muitas vezes o adulto que está se vitimizando hoje por uma separação não é por causa do marido ou da esposa. É a criança que está sentindo a separação com o pai ou com a mãe lá atrás. Quando a gente trilha esse caminho de autoconhecimento, Iris, a gente vai entendendo essas situações
Então tá, eu tô com falta do meu marido na cama. Olha, pega o seu cachorro, abraça ele, abaixa o bichinho de pelúcia, que isso vai passar. Porque às vezes não é aquele cara. Quantas vezes aquele cara que você está sentindo falta na cama do seu lado, só para ficar a companhia, aquele cara chegou bêbado. Quantas vezes você nem aguentava dormir com aquele homem do lado? Mas agora que ele foi, você sente falta disso. Verdade. Começa a checar o que realmente ele era bom para mim. O que eu estou sentindo falta? Será que isso é lá de trás daquela criança ferida? E olha, assim como a gente está fazendo essa live, é gratuito. Tem muito material na internet hoje, no Instagram, no YouTube. A gente pode aprender o autocuidado, o amor próprio, a autoestima. Quem puder pagar, ótimo, vai fazer cursos de autoconhecimento, vai fazer terapia. Mas quem não puder, não justifica. Muita coisa de graça. Muita coisa. Sobre a questão do não merecimento. Nossa Senhora, fala um pouco disso aí. Não, muitas vezes a gente se coloca nessa situação, gente, por um fator que é chamado de não merecimento. Rose, a Rose fez uma pergunta, se não der pra gente falar aqui, Rose, eu vou gravar um vídeo, tá? E a gente fica até a dica pra gente fazer uma outra live sobre relacionamento tóxico com os pais. E aí eu vou fazer com a Aida, que ela vai falar sobre a constelação familiar. Topa? Topa o desafio, Aida? Então, fechou. Fechou, exatamente. A gente vai falar sobre criança ferida. Então, o que acontece? A vida inteira você tem problema com pai e mãe. Então, você foi crescendo achando que você não merece o amor do seu pai, da sua mãe. Você não merece o respeito. Você não merece o carinho. Quando você se torna adulto, o não merecimento está enraizado em todas as suas células. Está enraizado no seu DNA, na sua mente, disparando todos os neurotransmissores relacionados a isso. Então, a gente se coloca numa situação assim porque você acha que você não merece coisa melhor, que você não vai ter coisa melhor. Então, o não merecimento é um dos entraves, né? Em relação a isso, você não merece ser feliz, você não merece ter um relacionamento leve, um relacionamento abundante, um relacionamento feliz, Sim, né? E aí você se coloca nessa situação. Eu não consigo quem me ame. Se meu pai e minha mãe não me amaram, eu tenho que ficar com essa pessoa, porque é o máximo que eu vou conseguir. Eu já tenho que dar graças a Deus que eu consegui uma que eu tenho. Quem nunca ouviu aquilo? Pior com ele, não, ruim com ele, pior sem ele. Pior sem ele, né? Agora, a gente tem 8 minutos para a gente encerrar a live. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da religião com essa questão do relacionamento tóxico, tá, gente? Então, todo mundo sabe aqui da minha fé, eu sou cristã, sou adventista, filha de pastor, prego a palavra de Deus. E amo estudar as escrituras, amo o conhecimento, sabe? Amo aprender cada vez mais sobre o grande mestre Cristo, que está acima das religiões. Jesus não inventou religião nenhuma, né? Então, eu não estou aqui fazendo apologia. Porém, gente, se você tiver um pouquinho de curiosidade, estuda todos os ensinamentos do mestre. Você que acha que a mulher tem que sofrer, a mulher que tem que ser obrigada a ficar num relacionamento tóxico, porque Deus falou lá em que odeia o divórcio em Malaquias, né? Porque o divórcio não veio de Deus. Gente, se fosse assim, Jesus teria sido o primeiro a tirar aquela pedra na mulher adúltera quando tem aquela cena lá da praia. Né? Então, nosso Deus, ele tem um amor tão grande por nós, ele tem um amor tão assim maravilhoso, um cuidado. Vocês acham mesmo, gente, que eu me recuso, entendeu aí, a acreditar num Deus que eu tenho que, assim, como meu amigo, como meu, sabe, como meu parceiro, assim, em momentos terríveis da minha vida, sabe, onde ele se manifestou de uma forma tão clara, sabe, dentro de mim, em mim. Então, eu não acredito num Deus que está lá no céu, com um chicote na mão, mandando, eu tenho prazer no sofrimento humano. Então, nosso Deus, ele entregou o seu único filho para que a gente tivesse, é a minha crença, né? Então, assim, é o que eu acredito, respeito, né, a todas as religiões, a gente está falando disso. Porém, eu tenho certeza que o Criador, é o nome que você quiser dar para ele, sabe? O Criador não te fez para sofrimento. Ele não tem prazer nisso. Então, a gente tem que pensar muito bem quando a gente pega uma religião, bota embaixo do braço e quer ditar as regras, né, ou as normas para a pessoa viver. Ih, gente, caiu? Vocês estão me ouvindo? Responde aí. Vocês estão... Tá me ouvindo aí? Nós estamos te ouvindo, mas parece que congelou. Você congelou? Não. Você que... Congelou? Não, eu estou falando. Até o Montanha está ouvindo? Digita aí. É que você... Montanha botou isso. Cheguei. Eu acho que deu uma congelada, não sei se foi aqui ou foi aí.
Então, o que eu estava falando... Direito. Ah, então é aqui, é a internet. Então, assim, agora tá dando para ouvir? Não perdi o som, não. Tá ótimo. Tá? Pode falar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega uma religião para querer ditar regras e normas para a vida do outro. Então, assim, você sabe o que você passa dentro de casa e dizer, né, que você é obrigado a ficar casado, que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí gente, em nome de Deus, muita gente morreu. Em nome de Deus, temos aí todas aquelas atrocidades que foram realizadas, né? Eu que embacei, mas eu acho que agora tá ok, né? Então, existe essa questão dentro da religião, dentro das igrejas, que uma vez casado para sempre. Eu tenho meu pai, vê se a internet está aí. Vocês estão me ouvindo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, sabe? Quando a gente... Pode falar, Ida, que eu acho que a minha está embaçando. Eu queria falar, aproveitar que ela deu um intervalo, sobre a manipulação espiritual. Quando o seu parceiro ou parceira, ele vai usar as crenças religiosas para manipular ou controlar você. Ele vai alegar que as ações estão alinhadas com os princípios religiosos. Então, às vezes, não é nem a religião, tá, gente? É o parceiro que está fazendo a manipulação espiritual. Se você não agir dessa maneira, Deus não vai aceitar. E você acha, porque você já está na codependência daquela pessoa, você acredita nela. E você segue os preceitos de uma religião que não exigiu isso de você. Foi mais uma manipulação do parceiro abusivo. É verdade. Passei para você. Verdade. Você está bem agora. Então tá bom. Então, existe a manipulação do parceiro, mas existe também a manipulação da religião, sabe? Então existe aquela pessoa, porque é você pegar o seu poder, a sua vida, e dar um poder ao outro, seja pastor, seja padre, seja pai de santo, seja o que for, e para essa pessoa ditar as regras do que você tem que fazer. Eu já ouvi muito isso. Eu vou perguntar ao pastor o que eu tenho que fazer. Eu vou lá pedir oração para ver se é para eu fazer isso ou para fazer aquilo. Cara, para! Vai você falar com o teu Criador, com a tua consciência, com a tua espiritualidade, tomar as decisões que você tem que tomar. Porque isso também, Aida, eu penso que é uma manipulação do ser humano. Porque se der certo, foi Deus. Se der errado, foi Deus. E exime o ser humano da responsabilidade. Entendeu? Isso acontece, tem uma relação com a advocacia, eles. Até é engraçado, porque o advogado muitas vezes faz isso. Se der certo, o advogado é muito bom. Se der errado, sou o juiz. Não é brincadeira, mas o juiz é que julgou errado. Isso acontece em todos os segmentos que a gente vê, né? Tudo é Deus. Então, se eu sou pobre... É verdade. É porque Deus não quis que nessa vida eu prosperasse. É verdade. E isso tira a responsabilidade. Até hoje não admite divórcio, né? Então, você vê que cada religião tem uma... Ou seja, tem uma linha. É uma manipulação espiritual feita pelos líderes religiosos. E, às vezes, não é aquela religião também. São os líderes que... São os líderes. Religião. Eles manipulam as pessoas. Manipulam. Isso são os líderes. Então, gente, já estamos chegando ao final. Faltam 2 minutinhos, né? Aida, vou deixar para vocês. É a minha filha. É a minha filha de 11 anos. Ela faz pergunta, participe. Ela fala, é muito engraçado. Ela faz pergunta, é um amor. Beijo, filha. Aida, então, assim, eu vou deixar as palavras finais aí para você encerrar, né? Que palavra, assim, você tem para falar, assim, das pessoas que estão aqui com a gente, que, de repente, essa live vai ficar gravada, você pode compartilhar para outras pessoas, tá, gente? E se tornar aí um veículo para ajudar outras pessoas também a se livrar de relacionamento tóxico, né? Aida, a palavra é sua. Eu e a Isis, a gente alinhou nisso porque é muito importante. Então, eu agradeço a quem esteve aqui e a quem vai ouvir no futuro, mas deixem as suas perguntas, porque a gente pode fazer outras lives, podemos responder aqui, mas podemos fazer outras, porque é muito importante, gente. O que eu deixo para vocês
O maior conhecimento que você pode ter é o autoconhecimento. Quando você conhece a sua força, quando você conhece a sua energia, você sai de qualquer relacionamento abusivo. Então, as minhas palavras são essas. Se autoconheça, aí você vai praticar autoestima, autocuidado, você vai praticar um monte de coisas na sua vida e você vai ver que ser feliz, então, não depende de religião, de outra pessoa. Ser feliz depende primeiro de você. E aí eu agradeço, deixo vocês com essas palavras. E agradeço muito. Ó, o Eduardo está pedindo aí, ó, Iris, peça para se inscrever. Gente, se inscrevam aí no meu perfil, @iris.basile com Z. No perfil da Ida também. A Ida, fala aí qual é o seu perfil do Instagram. @Aida Ferreira Oficial. Oi, Mana. Ó, tem o meu YouTube também. Mana, obrigada por estar aqui. O meu YouTube é Iris Basile Ribeiro e Facebook também, lá tem palestras completas. Gente, então assim, encerrando, esse assunto é fundamental, pena que o tempo é curto, nós vamos fazer outras, tá? Para a gente ajudar essas mulheres. Agora, eu tenho uma palavra para você. Você, mulher que está aqui assistindo a gente, você é obra-prima do Criador. Você foi feita por um Criador que ama você. Você não é qualquer coisa. Milhares de espermatozoides venceram uma guerra danada para fecundar o óvulo e formar você. Então, não permita que ninguém e nada diminua você. Não permita que ninguém nem nada tire o valor que você tem, a importância que você tem. E mais uma coisa, a vida é uma só. Então, a gente está aqui, ó, de passagem, porque nós somos seres espirituais vivendo um tempo, é nisso que eu acredito, nesse corpo aqui carnal, né? E aí, o que você está fazendo com a sua carcaça? O que você está fazendo com os dias que você tem? Sabe, aquilo que faz você levantar da cama, faz você acordar todos os dias, e quando você vai dormir, qual a sensação que você tem com esse dia que passou? Então, faça cada dia seu valer a pena. Não deixa chegar a doença, como eu vejo todos os dias, mulheres morrendo com câncer de mama, para você valorizar o tempo que você perdeu. Se ame, se cuide, se acolha e se aceite. Fez escolhas erradas? Não é o final do mundo. Ainda há tempo para consertar e ser feliz e viver uma vida incrível e abundante. Beijos. Para encerrar, uma frase do professor Hermógenes. Não desperdice o tempo de Deus. Deus te deu esse tempo, gente. Viva ele. Honre esse tempo, né? A gente pode fazer uma live no YouTube, que aí não tem tempo de acabar. Isso, é verdade. Vamos fazer isso. É verdade. Vamos combinar. Próximo vai ser pelo YouTube. Beijo. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Aida, muito obrigada, tá bom? Por ter aceitado o convite. Esse desafio foi incrível, tá bom? Beijos. Obrigada, gente.